Olá, meus queridos alunos, muito boa noite, boa noite. Eu estou conferindo aqui, vocês estão me acompanhando agora ao vivo para todo mundo, Brasil, não, para todo mundo. Eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor. Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional aqui, ó. Segurança Concurso campeão de aprovação. Vadmecan, vem comigo. Eu queria mandar um abraço grande para toda a equipe aqui de Minas Gerais, para o Gabriel que está nos acompanhando, para a Grace que está nos bastidores, para meus amigos de Bom Despacho, ó, minha continência, grande abraço para vocês. E para o meu amigo, o professor Claudinho, que está lá no Amazonas, que por questão de trabalho ele não conseguiu estar hoje aqui com a gente. Vadmecan, vem comigo. Meus queridos alunos, ó, tô acompanhando vocês aqui pelo meu aparelho celular também. Podem fazer pergunta, pode perguntar para o Coronel Gilmar, o seu professor. Vamos lá, caneta e papel nas mãos, vamos começar a trabalhar essa noite uma revisão rápida para você que quer fazer concurso agora, o CETESP soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, melhor polícia militar desse país, Polícia Militar de Minas Gerais, o concurso de soldados que vai acontecer agora, o CFO, curso de formação de oficiais, você que está estudando para Polícia Penal, para Polícia Federal, Vadmecan, vem comigo, eu sou o Coronel Gilmar, nós vamos falar com vocês sobre o que nessa noite? Olha lá, ó, nós vamos falar de direito constitucional, tudo bem? Eu vou fazer uma transição aqui para vocês me acompanharem. Vamos ver, olha lá, ó, eu estou aqui, ó, fazendo essa transição, eu estou no Segurança Concursos. Prepare-se com segurança e alcance os seus sonhos, meus queridos alunos. Aqui, hoje nós vamos falar de remédios constitucionais. Caneta e papel na sua mão, eu preciso explicar muita coisa para vocês antes da gente tomar esse remédio bacana. Então, meus queridos alunos, prestem atenção. A nossa Constituição, ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Anota para mim, o que é isso? Promulgos, veio das mãos do povo. Quanto à origem, né, a classificação das constituições para a prova de vocês, o que significa a palavra Constituição? Constituição vem do grego constituere, significa criar, constituir, inaugurar. Constituição, nas palavras de Conrad Hess e Ferdinand Lassalle, Constituição é a maior carta do seu titular, que é o povo, com o seu gestor, que é o governante. Então, isso é uma Constituição. Então, tudo que eu quiser saber de um país, eu vou ver na Constituição. E em 1215, na Inglaterra, né, para limitar os poderes do rei João Sem Terra, os lords escreveram a chamada Carta Magnífica ou Magnífica Carta, Carta Magna. Então, para mostrar naquela época que o rei não era absolutista, que ele tinha os seus limites, os lords escreveram a Magna Carta. E a máxima dela era o seguinte: non taxation without presentation. Do inglês seria: não haverá nenhum tipo de cobrança sem consulta a nós, os lords. Lógico que o Lorde não é o povo, mas dessa ideia de limitar o poder absolutista do rei, nasce a Magna Carta como sendo a carta ideal de representação de um Estado. Então, em homenagem à Magna Carta de 1215 do rei João Sem Terra, as cartas constitucionais seguintes, elas recebem também esse predicado. Bom, a nossa Constituição, anota para mim, meu querido aluno, você que está me acompanhando ao vivo aqui no Segurança Concurso, eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor. A nossa Constituição, ela foi promulgada, quer dizer, veio das mãos do povo, em 5 de outubro de 1988 e ela foi inspirada totalmente nos ideais franceses da igualdade, liberdade e fraternidade, mas principalmente ela traz como informação, inspiração epistemológica, a fonte de onde se bebeu do direito, ou de onde foi? Buscou-se em 10 de dezembro de 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Constituição, ela é uma Constituição evolucionista. Ela vem no movimento pós-guerra, inspirada na Declaração Universal. A Declaração Universal, ela foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
E lá nos 30 artigos ela conclama uma série de direitos. Dentre eles, se vocês abrirem agora o artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU, fala o seguinte: os países signatários desta declaração deverão trazer dentro de suas constituições, aí ela usa a expressão, remédios, então anotem para mim, remédios que garantam a efetividade desses direitos, então remédios constitucionais. Para você que vai fazer uma prova, para você que está estudando para concurso, a nossa Constituição, que ela foi promulgada, olha, a Declaração Universal foi proclamada, já a nossa Constituição foi promulgada, ela veio das mãos do povo. A nossa Constituição não usa, pegue caneta, papel na sua mão aí, escreva assim, segundo o Coronel Gilmar, o meu professor, a nossa Constituição de 88, ela não existe na nossa Constituição a expressão remédio constitucional. A expressão remédio constitucional é originária do texto da Declaração Universal. A Declaração Universal, ela não traz o remédio, ela deixa para que o país apresente para nós, né? Ela só traz uma norma inspiradora, ela é uma norma de referência. Cada país ficou livre para criar os seus remédios. A nossa Constituição, não obstante não utilizar o termo remédio constitucional, ela apresenta o remédio, ela fala quais são. Então, sem mais delongas aqui nesta noite muito bacana na tela para vocês. É isso que o Coronel Gilmar, o seu professor, eu mesmo, vou falar com vocês. Eu vou falar daquilo que foi previsto lá em 10 de dezembro de 1948. E o que foi previsto lá? Que os Estados-nações que assinaram essa declaração, eles se comprometem a criar remédios. E a nossa Constituição criou esse na tela de vocês aqui, ó. Vou até destacar aqui, ó. Quais são os remédios que no Brasil estão positivados? É o habeas corpus, é habeas data, mandado de segurança, injunção e ação popular. Hoje nós temos outras questões aqui, mas nós vamos ficar para essa aula dessa noite com estes remédios. Importante frisar, remédio é algo para corrigir, né, uma doença ou uma dor. Né? Eu estou com dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça. Eu estou com dor de barriga. Então, eu tenho remédio para tudo. Estes remédios que nós estamos apresentando aqui, eles, em tese, devem resolver os problemas do Brasil. Por que eles foram previstos e colocados no artigo 5º? Então, para quem está me assistindo na aula agora, quer fazer concurso para delegado, para promotor, para juiz, para professor, quer fazer concurso para polícia militar, soldado da polícia militar, oficial da polícia militar, policial penal, enfim. Onde que eu vou encontrar o remédio constitucional? No artigo 5º da nossa Constituição. O artigo 5º todo, mas não apenas ele, mas todo ele, é o que nós chamamos de cláusula pétrea. Nós chamamos de cláusula pétrea. Então, o que é uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea é uma reserva. Anotem para mim, para a prova de vocês. Cláusula pétrea é uma reserva de norma constitucional que foi escrita, prevista lá na sua criação. Então, ela foi prevista lá na Assembleia Nacional Constituinte. A cláusula pétrea é uma reserva de norma constitucional escrita pelo legislador constitucional nacional constituinte, que na vigência dessa Constituição não pode ter o seu poder retirado nem reduzido, mas eu posso ampliar esse poder ou criar um novo. E o artigo 5º é um desses, né? Ele é uma cláusula pétrea. Então, o que é uma cláusula pétrea? Uma reserva de norma constitucional prevista em 5 de outubro de 88 pelo nosso legislador constituinte originário, que na vigência da atual Constituição não pode ser retirado nem reduzido, mas eu posso aumentar ou criar uma nova. Isso. Então, os remédios constitucionais, anotem para a prova de vocês, são cláusulas pétreas. São normas jurídicas que na vigência da nossa Constituição não podem ser retirados. Vou até voltar para mim, ó. Eles não podem ser retirados nem reduzidos.
mas eu posso criar uma nova ou eu posso aumentar o seu poder. Então o que nós vamos falar hoje são circunstâncias que o Congresso Nacional, que hoje é o poder constituinte derivado ao reformador, quer dizer, derivado porque ele deriva da Assembleia Nacional Constituinte, ele representa o povo. O Congresso Nacional é bicameral. Representando os estados é o Senado Federal, representando o povo são os deputados federais. Juntos formam o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por força do artigo 59 da Constituição, ele poderá promulgar emendas à Constituição, lei complementar, lei ordinária. Mas as emendas à Constituição não poderão reduzir nem retirar as cláusulas pétreas. É isso que nós vamos falar aqui. Então, quais são esses remédios constitucionais? Na tela, que nós vamos falar nessa noite. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, injunção e ação popular. Vamos lá então, eu vou falar rapidamente, vou fazer um resumo para vocês, depois eu passo o slide. Primeiro recurso, primeiro remédio que eu vou falar para vocês é o habeas corpus. Habeas corpus, né? Liberdade, habeas, libertas, liberdade, corpus do corpo. É um instituto jurídico buscado lá do direito romano-germânico. O que é o habeas corpus para nós aqui, que está preso lá no artigo 5º da Constituição? É um remédio constitucional, é uma cláusula pétrea que vem a proteger a liberdade. Então anota para mim, para prova de você. Deixa eu pegar aqui minha caneta e meu papel. O que vem a proteger um habeas corpus? Anota aí para prova. Ele vem a proteger o meu direito sacrossanto de ir e vir e permanecer. É o artigo 5º, inciso 15 da Constituição, que é o principal direito. Então, qual direito o habeas corpus vem a proteger? A liberdade do corpo, é direito de ir, vir e permanecer. Contra o quê? Contra o quê? Contra uma violação ou abuso de poder contra o meu direito de ir, vir, permanecer. Uma questão importante para você, para a prova. O habeas corpus é um remédio constitucional que cabe contra a ação de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, então não é só contra um ato de autoridade, não. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um caso que cabe habeas corpus. Uma pessoa foi fazer um tratamento num hospital e lá o hospital exigiu como garantia do tratamento um cheque calção. Ele foi e deixou o cheque calção. Aí no dia da alta, a pessoa não tem fundos, dinheiro para cobrir o cheque calção. Aí o que o hospital faz? Não permite que a pessoa saia do quarto enquanto ele não pagar. Ora, aquilo ali virou um cárcere privado, não é um lugar de tratamento, né? É um lugar de confinamento. Aí a família o que faz? Vai recorrer a um magistrado, vai recorrer a um juiz e vai pedir a liberdade do corpo. Senhor juiz, meu parente, meu fulano está indevidamente retido no quarto do hospital. Não temos condição de pagar, mas entendemos ser abusiva a forma de retenção. Solicitamos a liberdade do corpo, né? Liberdade de ir e vir. E o juiz vai diante daquela situação, então é um abuso do poder econômico do hospital. Então isso que serve, é para isso que serve habeas corpus, né? Então anota para a prova de vocês, não é apenas contra ato de uma autoridade, contra qualquer pessoa. Onde que o habeas corpus está previsto na nossa Constituição? Artigo 5º, inciso 68. Inciso 68. Fiquem tranquilos que eu vou apresentar para vocês aqui o Instituto. Nós trazemos aqui no Segurança Concurso, foi feito pelo meu amigo, o Claudinho, professor Cláudio. Foi feito um organograma lindo. Esse slide foi todo feito pelo Cláudio, vocês vão adorar. Bom, qual que é o outro que eu vou falar? Habeas data. Habeas data. O que é habeas? Saber de. É um direito, um remédio constitucional para que eu, um brasileiro, tenha direito a ter acesso às informações constantes de bancos de dados públicos que contenham dados da minha pessoa. Eu posso buscar um habeas data lá no inciso 72 do artigo 5º da Constituição, se eu não preferir fazer administrativamente. Eu posso ir lá fazer um pedido para a administração. Por favor, eu queria saber o que tem contra mim, o que tem no banco de dados. Mas, né, eu posso até usar a Lei Geral de Proteção de Dados para isso. Mas
se eu não o desejar, esse remédio constitucional chamado habeas data, ele irá me proporcionar ter acesso à informação constante de banco de dados públicos. Mandado de segurança, né? Mandado de segurança. Mandado de segurança, ele é um remédio constitucional que vem a trazer para mim, brasileiro, uma proteção para garantir que um direito líquido e certo meu, que está sendo cesseado pela administração pública, seja interrompido esse problema. Então, para que serve o mandado de segurança? Para garantir o acesso a um direito líquido e certo. O direito tem que ser líquido e certo. Certo quer dizer, basta que eu bata os olhos e eu não tenho dúvida. E líquido, ele não tem controvérsia. Exemplo, você, meu querido aluno, você passou em primeiro lugar geral na prova da Polícia Militar. Aí lá, como que eu sei que o direito é certo? Está lá no boletim geral, na classificação lá do Centro de Recrutamento de Seleção. Primeiro colocado geral, nota 10, Gilmar Luciano Santos. Classificação 1, ó, tá lá, foi publicado. Maior nota, 01, beleza. E vamos falar agora da liquidez. O que fala o edital? Que os candidatos serão convocados para o ato da matrícula por ordem de classificação decrescente, quer dizer, da maior nota para a menor. Então deveria chamar o 01, 02. Aí de repente o tempo está passando e nada, e não me chama nada, e não me chama nada. Aí eu ligo para ela, aqui, eu sou o 01 do... Não, mas já chamaram, tal. Deve ter tido algum problema que você não foi convocado. Não, mas eu sou 01, tá, eu sou o 01, não fui chamado, o 02 foi 03. Qual remédio constitucional que eu, brasileiro, tenho para garantir a efetivação da minha matrícula, já que o 01 não foi chamado, foi o 2, o 3, o 10, o 50, o 1000, chama mandado de segurança e tem para garantir o direito líquido e certo, é o que eu acabei de falar. Eu tenho mandado de segurança individual, quando eu posso ajuizar a ação, e o coletivo, quando uma entidade representativa de classe poderá fazê-lo. Então, eu tenho mandado de segurança individual e o coletivo. Já o mandado de injunção é quando é um remédio para garantir a efetividade de alguns direitos, como inerentes à nacionalidade, direitos políticos, e na ausência de uma norma, quer dizer, o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Vereadores, que é o Poder Legislativo, deveria legislar, produzir uma lei para me tutelar, eu, brasileiro, né? Aí não, a ausência dessa norma vai inviabilizar o exercício desses direitos consagrados na Constituição. O que eu, brasileiro, faço? Vou constituir meu advogado e entrar com mandado de injunção para que o Poder Judiciário possa, efetivamente, um magistrado determinar que o Executivo faça o exercício, então, do meu direito. Então, como chama isso no mundo jurídico? Mandado de injunção. Onde, professor Gilmar, Coronel Gilmar, nosso professor, eu vou encontrar? Está lá no artigo 5º da nossa Magna Carta, lá no artigo 5º da Magna Carta, e também como cláusula pétrea, ele vai estar lá no inciso 71. E o último instrumento que a nossa equipe de Segurança Concurso preparou para essa noite é a ação popular, que está lá no artigo 5º, inciso 73. A ação popular, ela traz um detalhe. Eu preciso que o titular do direito seja um cidadão brasileiro. Cidadão é diferente de pessoa. Pessoa, nos termos dos tratados internacionais, é todo ser humano. Que nasceu com vida é pessoa. O Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, ela adotou a teoria concepcionalista, né? A vida protegida a partir da concepção. Já a Declaração Universal, a teoria naturalista, preserva-se a vida a partir do nascimento com vida. E pessoa é todo ser humano, para efeito das duas normas. E a ação popular não é o ser humano, é um cidadão. O cidadão é quem está em gozo de seus direitos políticos. Quem tem título de eleitor, que no Brasil a cidadania ativa, quer dizer, para votar, começa aos 16 anos. E a plena se consagra aos 35, quando pode ser candidato a presidente, a senador, enfim, esses cargos que exigem mais de 35 anos de idade. Então, é a cidadania ativa e passiva que a gente chama de cidadania plena, votar e ou ser votado. Feitas estas explicações, então a ação popular só o cidadão pode entrar para anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, enfim, aí é um cidadão brasileiro, ele vai entrar com a ação, e se ele for de boa fé, a ação, ele é isento de custos, não tem custos para ele.
Tá bem? Bom, eu fiz um grande resumo. Agora são 20 horas e 50 minutos. Vou fazer a transição para vocês, na tela para vocês aí, ó. Vou falar do habeas corpus no artigo 5º, inciso 68, depois habeas data no 72 do artigo 5º, mandado de segurança nos incisos 69 e 70, né, que é o individual e coletivo, o de injunção e a ação de natureza popular. Turma, na tela para vocês, olha que bacana, gente, a gente tem que dar a César o que é de César. Quem fez esse organograma foi o professor Cláudio. Vamos falar então agora, rapidamente, com vocês e para vocês, do habeas corpus, né? Do latim habeas corpus, liberdade do corpo. Está lá no inciso 68. O que fala a nossa Constituição? Conceder-se habeas corpus, está aí na tela para vocês, todas as vezes que a pessoa sofrer ou se achar ameaçado sofrer uma violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Né? Então a pessoa está ameaçada de sofrer uma violação, ele entra com habeas corpus. Se a pessoa já foi presa, habeas corpus repressivo. Se ela está na iminência de ser presa, habeas corpus preventivo. E qual que é a condição sine qua non, a gente chama elementar, né? É por uma ilegal, anotem para a prova de vocês, lá, quando essa violência ou essa ameaça for por ilegalidade ou abuso de poder. No caso do hospital que eu citei, abuso do poder econômico, tá bem? E aí nós estamos acompanhando essas votações, né? O julgamento do caso do dia 8 de janeiro, várias pessoas ingressaram com habeas corpus alegando ilegalidade na prisão delas, né? Foram presas, não sabiam por quê. O que é a norma? Vou até voltar aqui para explicar um pouco para vocês as questões do dia 8, né, de janeiro, que está sendo julgado no Supremo. Qualquer pessoa hoje no Brasil que for presa, cerceada do seu direito de ir e vir, capturada, ela tem que ser lavrado contra ela um auto de prisão em flagrante delito. Isso se ela for presa em flagrante. Mas se for mediante mandado de um juiz, é mediante mandado judicial. Quais são, só para você que está me acompanhando aqui, quais são os casos de prisão no Brasil? Eu tenho 3 hipóteses de prisão no Brasil. Está lá no artigo 5º, inciso 61. O que fala o artigo 5º, né, cláusula pétrea 61? Ninguém será preso senão em flagrante delito, é a primeira. Flagras, do grego queimar, dor, ardência. Ou por ordem fundamentada de uma autoridade judiciária, a segunda. Ou a terceira, no caso de transgressão ou crime propriamente militar. Então tem 3 hipóteses de captura, de prisão no Brasil. Ordem judicial, flagrante e crime ou transgressão de natureza disciplinar. Se for feita a prisão em flagrante, o que fala o Código de Processo Penal nosso? Que o delegado de polícia, que pode ser da federal ou da civil, ele tem um prazo de até 24 horas para apresentar ao flagrado uma coisa chamada nota de culpa. Se ultrapassar esse prazo, cabe o direito dele de ingressar com o habeas corpus, esse prazo. Né? E terminado o habeas corpus, terminado o flagrante, o delegado tem que encaminhar imediatamente para que até 24 horas depois do flagrante, passado pelo exame de corpo de delito, aconteça audiência de custódia. Então, várias pessoas ingressaram, e a audiência de custódia é feita por um juiz competente. Várias pessoas ingressaram lá no dia 8 de janeiro, é o que eu estou explicando, pedindo, ajuizando na justiça e pedindo, exigindo o direito da liberdade do corpo através de um habeas corpus, porque não foram submetidas em até 24 horas, conforme determina a resolução 213 do CNJ, a uma audiência de custódia. E a audiência de custódia, ela ingressou no sistema jurídico a partir do Pacto de São José da Costa Rica, que determina uma razoável duração da apreciação dos atos processuais, tá bem? Aí, muitos atos do dia 8 foram, são e devem ser declarados nulos por excesso de prazo, essas violações, não foi feita audiência de custódia, etc, etc, etc. Tudo bem explicado isso para vocês? Voltemos ao habeas corpus, lá, ó, na tela para vocês. Então, de novo para a prova, inciso 68 do artigo 5º da Constituição, conceder-se habeas corpus sempre que alguém, qualquer pessoa, sofrer já foi preso, então é habeas corpus repressivo, ou se achar ameaçado, é o preventivo, de sofrer uma violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, tá bem? Essa ação ela é gratuita de habeas corpus, ela é gratuitíssima para vocês.
Bom, vamos falar agora do mandado de segurança, né? O mandado de segurança é para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então vamos lá, sempre que o autor da ilegalidade for um gestor público, vamos ver? Grudem seus olhinhos aqui na tela, lá. Conceder-se-á mandado de segurança, meus queridos alunos, para que, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder. Para que serve o mandado de segurança? Para proteger direito líquido e certo. Grudem seus olhinhos, ó. Esse direito líquido e certo, tem em mente o concurso, né, que eu falei, você é o primeiro colocado, não foi convocado. Desde que esse direito líquido e certo não esteja amparado por um habeas corpus ou um habeas data. E a autoridade coatora é uma autoridade pública ou uma gestora neste viés. Eu tenho mandado de segurança individual, quando eu, uma pessoa natural, vou ajuizar a ação, e eu tenho um mandado de segurança coletivo, quando uma outra entidade autorizada pode ajuizá-lo em meu nome. Vamos ver? Vamos ver. Vitor, ó, vou aqui então responder ao nosso chat. Você, nosso querido aluno, acompanha aqui, ó. Nosso chat, o Vitor Matos está assim, ó. A aula vai ficar salva? Sim, Vitor. A nossa equipe de segurança já está respondendo e vamos estar postando essa aula sim dentro do nosso canal. A Flávia Calisto, excelente explicação, consegui entender. Muito obrigado, Flávia. Eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor. Nós estamos aqui com a equipe campeã de aprovação. Vadmeca, vem comigo então, vamos lá. Na tela para vocês, inciso, onde no artigo 5º agora? O inciso 70, mandado de segurança de natureza coletivo, o individual é a pessoa, e o coletivo, ele pode ser impetrado por partido político, olha para a prova, com representatividade no Congresso Nacional. Então, às vezes, o partido ele até tem representatividade no Estado membro, mas ele não tem no Congresso. Então, para que um partido político possa ingressar com uma ação, impetrar um mandado de segurança coletivo, esse partido precisa ter representação no Congresso Nacional. Ele também pode ser ajuizado, impetrado, através de uma organização sindical, um sindicato. Uma entidade de classe, vocês que vão ingressar agora na Polícia Militar, pode ser a OPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar, pode ser o Clube dos Oficiais, pode ser a União dos Militares, pode ser a CUME, pode ser o Centro Social de Cabos Soldados, pode ser a ASPRA, qualquer uma das nossas entidades que representam os nossos interesses. E diga-se passar, estamos bem representados, todas entidades muito sérias e todas muito competentes. A associação, né? Eu falei, a OPM, Associação dos Oficiais, está lá, é uma delas. A associação, para que uma associação possa nos representar, ela precisa estar legalmente funcionando e criada há pelo menos um ano. Então anota aí para mim, para que uma associação possa impetrar, né, ajuizar um mandado de segurança de natureza coletivo, ela precisa ser legalmente criada, constituída há pelo menos um ano em funcionamento no Brasil. Tá bem? E que é essa associação em defesa dos interesses dos membros associados. O interesse, então, tem que ser coletivo e não apenas um individual. Já mandado de injunção na tela para vocês, meus queridos alunos, ó, é o inciso 71 da Constituição. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma reguladora tornar inviolável o direito constitucional, qualquer direito constitucional, qualquer liberdade constitucional ou qualquer uma das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania ou cidadania. Cidadão, votar ou ser votado. Soberania, nacionalidade, brasileiro nato, jus soli, jus sanguinis. Mas isso é objeto de uma próxima aula com a gente aqui, tá bem? E então, esse que é o mandado de injunção. O Congresso deveria legislar, não legislou, e eu não posso perder esse direito, eu vou e impetro um mandado de injunção, tá bem, meus queridos alunos? Já o habeas data, deixa eu ver se tem mais pergunta. A Eliane dos Santos fala, excelente, obrigado
Obrigado, valeu, Eliane. Eu quero saber de vocês, Vitor Matos, Flávia Calisto, Eliane, de onde que vocês estão falando? Põe aqui no chat pra gente. Fala, eu tô falando de tal cidade, tô de Belo Horizonte, tô de Manaus, não, tô aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. De onde vocês estão falando? E quiser formular alguma pergunta também, fiquem à vontade. Tá bem? Então eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Então, e o habeas data, né? O habeas data, ele é um remédio constitucional que vem a proteger o quê? Os seus dados. Então ele veio exatamente a proteger o dado, os dados constantes de você em um registro público. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regulamenta essa forma. Mas se eu não quiser entrar com uma ação administrativa, um pedido administrativo, eu posso entrar com um habeas data. Na tela para vocês estão o que é um habeas data. É o inciso 72 do artigo 5º, conceder-se a uma cláusula pétrea, conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento relativo, né, de dados relativos à pessoa do impletante, constante de registro públicos ou banco de dados públicos. Está lá, ó. Ou retificar, corrigir, né, dados que não se prefere fazer pelo processo sigiloso. E quando ou qual situação, quando esses dados ou essa correção pertencer à entidade governamental ou for de caráter público, sigiloso, judicial ou administrativo. Mas o banco de dados tem que estar na mão do poder público, executivo, legislativo, judiciário, não interessa. Quer fazê-lo, não quer fazer pelo procedimento administrativo, fazer pedido administrativo, vai impetrar um habeas data. Beleza, gente? É fácil demais. Eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor, e você está aqui, ó, segurança, concurso campeão de aprovação. Vamos falar agora, olha aqui, vamos falar da ação popular. Eu falei que tem que ser cidadão e não pessoa. As demais que eu já havia falado eram pessoas, aqui não é cidadão, precisa estar em gozo de seus direitos políticos. Então eu quero mandar um abraço agora para minha aluna Flávia Calisto de BH. Ô Flávia, eu também estou ministrando essa aula ao vivo agora aqui de Belo Horizonte, essa noite friozinha. O Naldo Carvalho, boa noite. A Grace de Teófilo Otoni, terra maravilhosa. Grace, um grande abraço para a turma de Tchotchó. Teófilo Otoni é praticamente Porto Seguro, né? Diz o pessoal que a partir do 4º andar das edificações de Teófilo Otoni, eles sentem a brisa do sul da Bahia. Eles conseguem enxergar o Axé Moá, lá de Porto Seguro. Então, a minha continência, um abraço para Grace, tá bem? Obrigado a vocês. Vão colocando aqui quem tiver dúvida também e eu der conta de resolver. Gente, ó, eu sou professor substituto. O titular é o papa do assunto, é o professor Claudinho, tá bem? Mas vamos lá então, para não ter dúvida. Olha lá, ó, abram para mim a sua Constituição. Pega a Constituição agora e abra lá, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão, então não é pessoa. Olha para a prova, anota isso aí. Cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então, qual que é a condição sine qua non? Ele apresentar o título de eleitor. Para quê? Que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Também a moralidade administrativa, isso aqui é perigoso, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. Salvo comprovada a má-fé do impetrante. Então, se comprovar má-fé, ele paga as custas. Mas não, se ele está defendendo o interesse público, ele fica isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. O que é custas judiciais? É pagar pelo processo. E ônus de sucumbência, quer dizer, se ele perdeu a ação, ele tem que pagar para o res delericta, a outra parte, a parte que está sendo demandada, tá bem? Então, se ele ajuizou a ação de boa-fé, o cidadão, ele vai ficar isento de custas judiciais, isento do ônus da prova de sucumbência. Beleza? Eu sou o Coronel Gilmar, seu professor. Pergunta agora, são 21 horas... 4 minutos, 5 minutos, deixa eu ver como tá aqui. O Caio Tadeu, um abraço para quem não sabe, na minha época, Sete Lagoas é a terra do Zacarias, um grande humorista brasileiro. Então, um abração para Flávia Caliço, para Elaine dos Santos, o Naldo aqui de Belo Horizonte, a Grace, lá de Teófilo Otoni,
O Naldo, obrigado, né? Falando que os professores aqui são de grande conteúdo. Ele está falando aqui de Lagoa da Prata. Ó, Lagoa da Prata, perto da minha terra natal, o Naldo. Lagoa da Prata é perto de Bom Despacho. Eu sou Bom Despacho. Ó, então, um beijo, um abraço para os meus amigos de Bom Despacho. Meus queridos, vocês que estão me acompanhando ao vivo, eu quero fazer um desafio para vocês. Com base nessa flash aula, é uma aula flash, é uma revisão rápida, né? Porque a aula maravilhosa foi com o professor Cláudio. Hoje é só uma revisão comigo. Dentro do que eu acabei de falar, vocês querem fazer exercício? Vocês aceitam um desafio? Grace, você aceita desafio? Naldo, Flávia, Eliane, Caio, vocês aceitam o desafio? Vão fazer exercício comigo agora ou vocês vão correr? Eu estou acompanhando vocês aqui no chat. Eu quero a resposta. Vocês querem fazer exercícios ou eu posso encerrar minha aula agora? Estou aguardando, vamos ver. Estou aguardando aqui. Quero ver. Vocês vão aceitar o desafio? Vou aqui perguntar. Irão aceitar o desafio? Vocês vão aceitar o desafio ou vão correr do desafio? Quer fazer exercício comigo ou não? Olha, a Flávia diz que Clara, a Grace está rindo. A Grace está lá olhando para Porto Seguro, né? A Jussara, bora! É isso, então, Vadmecan, vem comigo, eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor. Vocês aceitaram o desafio? Desafio na tela. Eu vou projetar agora exercícios para a gente fazer. Eu separei aqui, nós separamos a equipe aqui da Segurança Concurso, nós separamos 10 exercícios para vocês. Primeiro exercício na tela, metodologia. Eu vou apresentar o exercício, eu vou ler o exercício e vou deixar 30 segundos, no máximo 1 minuto, para que os nossos internautas, nossos telespectadores respondam as questões. Depois eu comento com vocês. Vamos lá? Primeira questão, eu vou ler para vocês, que às vezes a letrinha está pequena. Tá lá, ó. É do Instituto AOCP. O que ele falou aqui, ó? Analise a alternativa correta no que tange aos direitos e às garantias fundamentais. Direito e garantia fundamental é artigo 5º, né? É o título 2 lá da nossa Constituição que vocês estudaram com o professor Claudinho. Vamos lá. Então, ele quer que marque a opção correta para a prova técnica de fazer. Primeira coisa, o que ele está pedindo? Opção correta. Vamos ver? Letra A. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurada a soberania dos vereditos e a publicidade das votações. Ó, tá pedindo. Então vocês que tiveram aula com o professor Cláudio, corre lá, enquanto tá lá no artigo 5º, né, essa resposta. Júri, né? Júri é para processar e julgar crime doloso contra a vida. A letra B, vamos ver. São gratuitas as ações de habeas corpus e Nossa, eu dei spoiler essa noite, hein? Vamos ver se vocês estavam ligados na minha aula. As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Nossa, eu dei um spoiler. Será que é essa aqui? C. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Olha, em artigo 5º também está lá, cláusula pétrea. É proibida a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão ou deliberação. Artigo 6º, direito social. Artigo 7º, direito trabalhista. Vamos ver se você está atento. Isso aqui não está no artigo 5º. Artigo 6º e 7º, direito social e direito trabalhista. 7º. E é opcional a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Ó, para quem está estudando aí para exame da ordem, está lá na CLT. Vamos ver aqui, né? Consolidação das leis do trabalho, sindicatos. Gente, 1 minuto. Vou ficar aqui, ó. Não, eu não vou mudar aqui, ó. Presta atenção, eu faço transição para aparecer para mim. Mas para facilitar para vocês, eu vou voltar para vocês lerem as questões. 1 minuto para responder. Tô ao vivo. Enquanto vocês pensam, vou tomar minha aguinha night. Água night. Água night. Água night. Muitos exercícios. Isso mesmo, Grace. Naldo, bora. Vamos lá, 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, não mais que isso. São 10 exercícios, hein?
A Flávia diz que por eliminação ela iria na letra A. Ela fala então o seguinte, Flávia, vamos ver? A letra A, ela escolheu a letra A. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a soberania do veredito e a publicidade das votações. Minha querida aluna Calisto, faça um favor, abra o artigo 5º e vai lá para mim no júri. O erro está aqui, ó. Publicidade, é sigilo das votações. Você vai dar uma olhadinha lá, você vai revisar as aulas do professor Cláudio Moisés, vocês vão ver que não. O júri, ele é soberano, mas a votação é sigilosa, para que o réu que for condenado, ele não queira se vingar dos jurados. E uma outra técnica, para quem está estudando para concurso, são 7 jurados. Quando apurar o 4º voto pela condenação, não mostra os demais votos. Por quê? Para não ter... Vamos supor que fosse 7. Os jurados, os 7 votaram. Aí o bandido criminoso sabe que os 7 votaram. Aí ele teria oportunidade de se vingar. Então, quando é pela condenação, a partir do 4º voto condenatório, eles encerram a votação para não ter noção de quem votou. Então, vamos lá. Olhando para a Constituição, eu falei, a resposta é a letra B de bolo. Ah lá, ó, B de bolo. São gratuitas, é ipsis literis. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Onde que está? Artigo 5º da nossa Constituição, cláusula pétrea, tá aí. Quem respondeu, tá lá. Professor, todas as ações constitucionais são gratuitas? Não, doutora Grace, respondendo a pergunta da doutora Grace aqui, excelente pergunta, doutora Grace, que está lá em Tchotchó Flotone. Não, as ações gratuitas são de habeas corpus e habeas datas. As demais têm custas judiciais. A ação popular, inclusive, se comprovada má fé de quem o impetrou, ele paga custas judiciais e também os honorários de sucumbência. Respondido, doutora Grace? Tá aí, não são todas gratuitas, são as de habeas corpus e habeas data. Salvo também lá na Constituição a pessoa que se declarar nos termos legais sem condições financeiras, ou seja, a pessoa que não tem condição de arcar com as custas, sem comprometer a sua saúde e a sua alimentação da sua família. Aí passam todas a serem gratuitas nos termos da Constituição. Respondido, dona Grace. Naldo, beleza? Então, resposta da primeira questão, vamos ver? Vamos ver se eu acertei. Tem um gabarito aqui, ó. O nosso time preparou na tela para vocês. Vamos ver se eu acertei. Eu acertei! Acertei! De acordo com o time que preparou essas questões aqui, o professor Cláudio, é a letra B. Eu que agradeço, Grace, a pergunta. Flávia Caio, beleza? Henrique Pereira, tá lá, ó. Letra B de bolo, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Tá aqui. Mas na hora que eu bati o olho, eu vi, eu tinha falado isso aqui na nossa sala de aula. Vocês lembram? Depois vocês voltam a filmar e vocês vão ver que eu falei isso aqui, habeas corpus e habeas data, são ações gratuitas, tá bom? Vamos para a segunda questão. Ô, turma, eu quero ouvir de vocês do chat. A questão foi muito puxada? Foi muito dificultosa? O que vocês acharam o nível dela? A turma tem que pegar mais leve com vocês ou dá para continuar nesse ritmo? Vou aguardar 3 segundos para responder. E aí, o que vocês acharam? Tá tranquilo? Então vou fazer a próxima. Se achou tranquilo, vá de Mecan, vem comigo. Eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor. Vamos lá. Vamos lá. Questão de número 2 é marcar VOF. VOF. Vamos lá, ó. Eu vou ler primeiro e vou dar um tempo para vocês, né? O Caio falou nu, mas é bom assim, Caio, questões mais difíceis são melhores pra gente treinar. Vamos lá. VOF. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Abram lá, tá no artigo 5º. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação de impostos e a do depositário fiel. Olha, letra C não, é terceira. Conceder-se-á mandado de segurança, para proteger direito líquido e certo, não parado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pela legalidade e abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições. E aí,
Eu falei lá no organograma, hein? Conceder-se-á habeas data para fins de trancamento de ação penal abusiva. Opa! Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas da nacionalidade, soberania e cidadania. 1 minuto para vocês responderem todas as questões. Eu falei na minha aula, hein? Vamos ver se vocês estavam atentos. 1 minuto. Vocês estão me acompanhando no chat, coloca para mim aí, VV, FV, só colocar aí para mim no chat, quero ver as respostas e o gabarito de vocês. Aí aqui embaixo, ó, tem, aliás, Mito, desculpa, fica mais fácil assim, fala para mim se vocês marcariam a letra A, B, C ou D. A, B, C ou D. E aí? A, B, C ou D. Eu já olhei meu gabarito aqui, hein? Mais 30 segundos, ó. Mais 30 segundos. Eu sou o Coronel João, o seu professor. Você está gostando da aula? Você está gostando do nosso equipamento, da nossa equipe? Vai de Meca, vem comigo. Eu estou aqui no Segurança Concursos. Nos acompanhe nas redes sociais. Acompanhe no Instagram. Lógico, vocês estão assistindo as aulas pelo site. Não deixe de acompanhar os nossos produtos. Muita aula com muita qualidade para todo tipo de concurso que vocês quiserem. Quer fazer pergunta para o professor também? A equipe nossa de segurança manda, a gente responde. Bom, a turma está marcando, ó, todo mundo letra B, vamos ver aqui, letra B. Aliás, antes de marcar aqui, deixa eu fazer com vocês. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, ilegalidade ou abuso. Verdadeiro, essa aqui para mim marca em verdadeira. É texto literal do artigo 5º da Constituição. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, não é imposto, e do depositário infiel, não é fiel. Ela está toda errada. Isso aqui é uma nota de R$ 3,25 e 3 centos, né? É uma falsidade. Então, VF, pela técnica da prova, VF, opa, eu eliminei a letra C e a letra D. Eu já nem olho mais a letra C e D. Eu estou na dúvida entre essas aqui, ó. Olha, se a terceira opção é VV, eu não vou gastar nem tempo, então eu já vou ter certeza que conceder-se a mandado civil está certinha, porque ambas têm a ver. A que vai definir para mim aqui, ó, é essa. Conceder-se-á habeas data para fins de trancamento de ação penal? Não! Habeas data é para você ter acesso a dados seus constante de banco de dados público. Ela é falsa. Se ela é falsa, a resposta é letra B de bolo. Vamos ver? Vamos ver, a nossa equipe aqui separou pra gente. Vamos ver se eu acertei. Vamos ver, a próxima traz a resposta. Acertei! Tá aí, parabéns, a turma também acertou. Terceira questão da noite. Vamos lá. Olha, é o seguinte, a terceira questão é: conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, qual é a diferença entre habeas corpus e habeas data? Qual que é a diferença de liberdade do corpo e ter acesso aos seus dados? Vamos ver? O habeas corpus se refere à liberdade de locomoção, enquanto a habeas data se refere ao conhecimento e retificação de dados. Letra B, o habeas corpus se refere ao conhecimento ou retificação de dados e informações relativas a uma pessoa, enquanto a habeas data se refere-se à liberdade de locomoção. Letra C, o habeas corpus e o habeas data são semelhantes, uma vez que dizem respeito aos questionamentos jurídicos sobre uma ou mais pessoas em demandas do Estado. Letra D, o habeas corpus se refere ao direito concedido a uma pessoa para assegurar a posse de seus bens, enquanto o habeas data se refere ao direito de usufruir de seus bens em determinada data. O habeas corpus se refere à possibilidade de continuar exercendo as atividades profissionais, enquanto o habeas data refere
a essa mesma possibilidade por um período de tempo específico, 30 segundos para vocês. Eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta. Vou tomar uma água aqui. 30 segundos, gente. 30 segundos para vocês. 30 segundos. E aí, gente? E aí? Tô olhando no chat aqui, hein? E aí? Ó, o Caio disse que é a letra A, hein? O Caio disse que é a letra A. Vamos ver. Mais 10 segundos. Mais 10 segundos. Contagem regressiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pé! Eu marco letra A. Por quê? Porque exatamente é isso, viu, cara? Exatamente isso, né? Habeas corpus, liberdade do corpo, habeas data, acesso à informação. Vamos ver quem marcou comigo. Vamos ver se eu acertei, se vocês acertaram, se nós acertamos. Tá certo! Acertamos! Vou dar uma volta na minha cadeira. Acertei mais uma questão. Acertei essa questão. Tá lá. A equipe aí fez uma questão difícil. Achou que nós íamos cair. Nós não caímos. Vamos para a quarta, então. Vamos lá. Vamos para a quarta. No artigo 5º da Constituição Federal estão previstos os direitos e deveres individuais e coletivos. Isso mesmo. Baseando no artigo constitucional em questão, marque a alternativa errada. Olha aqui, ó. Eles querem a errada. Errada. Vamos ver. A prática do racismo configura crime inafiançável e imprescritível, sujeita à pena de reclusão nos termos da lei. Está lá no artigo 5º. Letra B. Conceder-se-á habeas data, acabamos de estudar com o professor Gilmar, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático e a casa e asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante ou desastre ou para prestar socorro durante o dia por determinação legal. Turma, vocês têm 30 segundos. Essa aí tá facinha demais. Nessa equipe aqui do segurança ajudou muito. Tá facinho. Isso aqui é aquela questão impossível de errar. Não errem, essa questão tá muito fácil pra gente, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 4 segundos. 3, 2, 1. Pé! Tá aqui, gente. Eu não tenho dúvida. Habeas data, sempre que alguém sofrer, achar, ameaçar, sofrer violência, liberdade de locomoção? Não. Liberdade de locomoção é o que eu falei para vocês? Habeas corpus. Tá errado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acertei. É gostoso, né, gente? Passa essa noite gostosa de quinta-feira, não é? Estudar direito constitucional, gente, a matéria mais gostosa do mundo é direito constitucional. Vamos lá? Vamos ver mais exercícios. Vamos para o 5º exercício aqui na tela para vocês, ó. Transição, 5º exercício na tela aí, ó. Olha lá, ó. Referente ao mandado de segurança coletivo, marca a opção correta. Não pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Poderá ser impetrado tanto por partido político com representação no Congresso, quanto por organização sindical. Poderá ser impetrado por associação devidamente constituída por um prazo de pelo menos 6 meses. Apenas poderá ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Apenas pode ser impetrado por associação devidamente constituída em funcionamento pelo menos há 1 ano. Vocês têm, então, para a 5ª questão, 1 minuto. 1 minuto na tela de vocês.
Eu falei essa resposta aqui, hein? Eu falei durante a minha... Quem prestou atenção não erra. Quem prestou atenção não erra. Não erra, não erra, não erra, não erra, não erra. Vamos lá, gente. Sem medo de ser feliz aqui, ó, ó, ó. Poderá ser impetrado tanto por partido político com representação no Congresso, quanto por uma organização sindical. A entidade de funcionamento tem que estar pelo menos há um ano, então as outras estão erradas por conta disso, tá? Então, na minha opinião, a quinta é a letra B. Vamos ver o que a nossa equipe respondeu. Acertei! Eu acertei mais uma questão. Sexta questão na tela para vocês. Vamos lá, mais um V ou F. Mais um V ou F. O mandado de segurança coletiva pode ser impetrado por associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, quando em defesa dos interesses de seus membros ou associados. O habeas corpus é um instrumento utilizado para coibir a ilegalidade ou abuso de poder quando alguém sofre ameaçado em sua liberdade de expressão. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo amparado por habeas corpus. Quando as prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania tornarem-se inviável por falta de uma norma regulamentadora, o remédio é o mandado de injunção. E a ação popular é o instrumento constitucional previsto para anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Beleza? 30 segundos para vocês. 30 segundos. Qual que é? 30 segundos. Qual que é? Marcamos? Vamos lá então? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano? Sim! Então anota aí. No meu entendimento, essa primeira está correta. Verda, põe V. O habeas corpus é instrumento utilizado para coibir ilegalidade ou abuso de poder? Sim. Quando alguém sofre ou é ameaçado de sua liberdade de expressão? Não. É liberdade de ir e vir. Ir e vir. Então, habeas corpus não é liberdade de expressão, é ir e vir. Falso. Isso aqui é a nota de R$3,01. Terceira. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado, né? Não amparado para habeas datas ou habeas corpus. Falso, então ficou VFF. Quando as prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania tornarem-se inviáveis por falta de norma reguladora, o remédio constitucional adequado é mandado de injunção. É verdadeiro. E a ação popular é um instrumento constitucional previsto para anular ato lesivo ao meio ambiente e patrimônio? Sim, sim, sim. Então ficou V, F, F, V, V. Então V, F, F, V, V é a letra A. Eu marco no meu gabarito a letra A. Vamos ver o que o time do Segurança Concursos marca? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acertei, meus queridos alunos. Tô ficando bom nisso, hein? Claudinho, você presta atenção, tô ficando bom. Você que fez os exercícios, você fez a matéria, eu tô acertando tudo, hein? Fica aí, atento, hein? Tá lá, mais uma questão sétima, né? Analise a alternativa correta em relação ao mandado de injunção, a ação popular e a ação civil pública, né? Então ele quer a alternativa correta. Referente ao mandado de injunção, a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos benefícios por decisão transitada julgado, ainda que a aplicação da norma editada lhe seja mais favorável. Letra B. Da decisão do relator que indeferir a petição inicial do mandado de injunção, caberá agravo em 5 dias para o órgão colegiado. Isso aqui, tá parecendo prova de OAB, né? A ação popular prescreve em 3 anos. Em sede de ação popular, a sentença que conclui pela
improcedência da ação está sujeita a duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmado pelo tribunal, decorridos 30 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória em ação civil pública, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o MP facultado igual iniciativa aos legitimados. 1 minuto, essa aí não é fácil não, hein? Você tem que estar com a lei na cabeça. Eu sei a resposta dessa aí. Eu sei. Já bati o olho aqui, eu vi onde está errado, onde está certinho. Vamos lá? Vamos lá? 1 minuto. Para a gente não perder muito tempo, que o nosso tempo já 21 horas e 30 minutos está estourando, aqui ó, é ex tunc o efeito, não ex nunc. É ex tunc, volta tudo. Da decisão do relator, verdade, isso aqui está certinho, ó. O agravo em 5 dias. A ação popular prescreve em 5 anos, não 3 anos, tá bem? E produz o efeito sim, até que seja anulado produz efeito, tá bem? E o MP não deverá fazê-lo, tá bem? Então, sem medo de ser feliz, a 7ª é a letra B. Deixa eu ver o que o time respondeu, o que o Claudinho responderia. Tá lá, Claudinho, da decisão do relator que indeferir petição inicial, mandado de junção, caberá agravo em 5 dias ao órgão colegiado. Essa é difícil, viu, gente? Essa é difícil. Caminhando para o final, 8ª questão, marque a alternativa correta. 8ª questão, marque a alternativa correta. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação civil pública que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus de sucumbência. É função institucional do MP promover o inquérito civil e a ação popular para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos coletivos. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofreu, achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção por ação ou omissão do poder público. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas da nacionalidade, soberania e cidadania. Tá lá. 1 minuto para vocês. E aí, turma, o que vocês votam? Como nosso tempo está estourado, eu já vou direto no que eu votaria. Eu votaria essa aqui, ó. As demais sempre tem um negocinho aqui, ó, que tá errado. Sempre, ora, coloca aqui, por exemplo, a ação popular, ela não é exclusiva do Ministério Público, aqui não é do Poder Público. Para mim, a letra D tá corretíssima. Vamos ver? Letra D de docinho. Olha lá, o Matheus concordou comigo, Henrique, valeu. Vamos para a 9ª questão, hein? 9ª questão. Vai lá. Vamos lá, ó. Joaquim, cidadão, tomou conhecimento de que foi autorizado pelo órgão público competente a construção de um vultuoso empreendimento imobiliário de sua cidade, sem que, contudo, fosse observadas as normas ambientais vigentes. Nesse caso, à luz da ordem constitucional, quer dizer, violando o meio ambiente. Joaquim deverá ajuizar isso aí tá fácil, não vou nem passar para vocês. É o quê? Ação popular. Ato lesivo ao meio ambiente. Ato lesivo, não vou nem dar tempo para você, tá fácil. Essa turma hoje, agora de segurança, facilitou a vida. Tá lá, ó. Vamos ver? Tá fácil demais. Terminando a nossa aula, vamos lá, última questão. O cidadão Pedro promoveu uma ação popular para proteger o patrimônio público do Estado de Sergipe, reduzindo violações praticadas pelos administradores na gestão de obra pública. O pedido foi julgado improcedente por carência de provas.
nos termos da Constituição, o que acontece com ele? Fica impossibilitado de promover a nova ação popular? A Constituição não fala nada disso. Responsabilidade civilmente pela falta de prova? Não, o que é isso? Não existe sem responsabilidade civil. Condenado às custas e honorários. Só seria condenado a custas e honorários se no exercício estivesse falando que ele agiu com má fé, isento de qualquer despesa diante da ausência de má fé. Eu ficaria com essa aqui, ó. Não tem como errar. Ele fica isento porque ele não agiu com má fé. Não está falando no exercício má fé. Vamos ver? Vamos ver? Isento de qualquer despesa diante da ausência de má fé. E ó, mensagem do time para vocês: não há glória sem sacrifício. Agora são 21h35 minutos. Podia sair assim no concurso. É isso mesmo, Grace, devia sair assim. Beleza? Turma, são 21h36 minutos. Eu quero agradecer a paciência, a tolerância com este professor, minha continência, meu abraço para o meu irmão, meu amigo, o professor Cláudio, que está no Amazonas. Foi uma honra substituir, foi um prazer imenso a equipe de segurança ter me convidado para essa aula. Eu fico sempre à disposição. E de vocês, meus queridos alunos, eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor, e eu quero que vocês lembrem uma coisa: Deus, guardem isso com vocês, Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. E eu acabei de ser instrumento dele para capacitar vocês, porque vocês são escolhidos ao propósito de Deus. Amém? Quero desejar a todos saúde, serviço, sabedoria, prosperidade, justiça e paz. Até um próximo treinamento aqui, ó. Segurança e concurso. Eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor. Um forte abraço, boa noite, fui!